down and I counted down and one leisure life. When a boring green come a sweet calling and she smiled, she passed me by. She looked so sweet, coming to bare feet from the shape of no brown hair. Such a coaxing out, sure shook myself when the sea was really there. From Bantry Bay up to Daring Way, if we go to Dublin town, no maid I sing like the brown calling that I met in the country down. She always felt she would scratch my head and look the feeling rare. And I says as I to a pair of eyes and they nothing up from here. He smiled at me and he says as he that the jet of the orange crown. As a Rosie McCann from the banks of the bachelor's start to count it down. From Bantry Bay up to Daring Way, if we go to Dublin town, no maid I sing like the brown calling that I met in the country down. At the harvest fair, she was surely that's what dress my Sunday glow. In my shoes shone bright, and my hair was white, was small and Look brown rose, no papa's no clothes. I looked to my clothes and to the ground. Tears smiling right down my own fireside, so started to count it down. from Bantry Bay up to Daring Way, if we go to Dublin town, no maid I sing like the brown calling that I met in the country down. From Bantry Bay up to Daring Way, if we go to Dublin town, no maid I sing like the brown calling that I met in the country down. Uau! De volta ao vivo com mais uma apresentação da banda Taverna, né, gente? O programa chega até você pela TV Horizonte, pelo canal universitário na PUC TV e TV Educar, lá em Ponte Nova. Tem uma galera em Jacaraú, na Paraíba, assistindo ao programa através do nosso satélite. Então, um abração, pessoal! E para quem nos acompanha na TV ou pelas redes sociais, participe da hashtag Eu No Calei. É um quadro do programa exibido aqui às sextas-feiras, onde sua foto pode ganhar destaque. Então você que está nos assistindo aí em qualquer lugar do Brasil, se for em algum lugar e se lembrou do programa, faça uma foto e poste nas redes sociais marcando a hashtag Eu No Calei. Além de participar com a hashtag, você pode enviar sua pergunta ou comentário aqui do tema, né, pelo Facebook, no nosso WhatsApp, no 996428473, no Instagram, Twitter, Snapchat, no @caleidoscópio-tv. Enfim, tem várias formas aí para você participar com a gente deste bate-papo no Dia Mundial do Museu. Bom, e aí a gente terminou o bloco falando sobre, né, interatividade, né, gente? Falando um pouquinho sobre essa aposta em tecnologia. E aí é o que a gente vê muito, né, presente, principalmente lá no Museu da Vale. Por que apostar, né, nessa tecnologia? É uma forma realmente de seduzir essa moçada jovem? A interatividade, ela permite ela cria uma ponte maior, com um diálogo maior com o visitante, né? E qualquer tipo de visitante, não só o jovem, o adulto. A gente tem que lembrar que a interatividade tem um lado positivo, né? Ela consegue quebrar essa barreira, né? Então, hoje você está vendo uma geração que nasce com os bidigitais, né? Tentando descobrir coisas, né? Então, essa geração ela assimila muito bem, né? Mas eu acho que muito mais do que a interatividade, é interatividade não só pela tecnologia, mas a questão de aguçar os sentidos do visitante, né? Eu acho que o Memorial Minas Gerais Vale ele cumpre muito esse papel, né? Ele aguça os sentidos, né? Tem sala que a gente aposta em cheiros, tem sala que a música, todo criar uma ambientação, né? Através de uma pesquisa que foi feita histórica de cada conteúdo de cada sala e trazer essa cenografia, esse sentido e a interatividade. E aí, por outro lado, a gente tem um educativo que trabalha de uma forma mais humanizada, né? Porque você tem essa tecnologia disponível, né? E aí você não pode usar de mais uma tecnologia para criar essa mediação com o público. Sim. Então, todas as nossas práticas educativas, atividades e a recepção dos grupos que visitam, né, é através desse diálogo, né, de uma mediação que tenta colocar o outro, aquele sujeito, dentro daquele universo. Ou seja, ele também se torna protagonista e ele consegue dialogar muito bem com aquele acervo, né, com aquela exposição de longa duração.
Legal. Ô, Sueli, e essa aposta, né, que se faz hoje em tecnologia, em tentar humanizar também esse espaço do museu, você acha que isso é uma aposta para um futuro não muito distante, que todos os museus vão ter que, de alguma forma, se adequar a isso ou pensar novas estratégias, seja a partir, né, de um plano educacional? O que vem por aí, né? O que a gente pode pensar assim, em termos de museu, tendência? O que a gente pode pensar para ter mais pessoas envolvidas nesse projeto? Olha, eu acredito que sim, que eu acho que a tecnologia ela ajuda a aproximar o sujeito do objeto, né? Então, ela também faz essa parte de mediação. É uma questão de linguagem. À medida que o museu ele vai utilizando essa nova tecnologia, ele vai falando a linguagem dessas pessoas, né? Ele vai dialogando com a comunidade, com a sociedade. Então, é importante que ele se mantenha atualizado, digamos assim, sem perder, no entanto, essa questão que o Wagner falou, a questão da humanização, porque ela auxilia na mediação e tem o mediador que vai fazer essa parte de aproximar, de humanizar, né? E educar sempre pelos sentidos, né? Isso é muito importante, né? O museu é um lugar que deve instigar e encantar, né? E para fazer esse papel de encantamento, para fazer esse processo, a pessoa ela é essencial. Tem que haver o contato social, tem que haver o respeito à cultura, né? Tem que haver todo esse movimento, porque senão acaba sendo a tecnologia mais um acervo do museu. Sim. Aí eu perco o fio da meada. Né? A tecnologia ela tem que ser parceira e não se tornar mais um acervo do museu. Legal. Aí, Pompeia, a gente tem, então, né, essa equação com vários fatores para que a gente chegue a um resultado, né, de conquistar, de ter visitantes. Como é que é esse processo assim dessa montagem dessa equação, né, ao longo desse processo? Como é que funciona? Por exemplo, se a Isabela tiver uma ideia assim super bacana para o museu, ela consegue sugerir isso? Como é que funciona essa troca? Eu acho que a gente ainda tem desenvolvido espaços para participação da comunidade nas escolhas da expografia, né? Eu acho que isso ainda é um desafio. Ainda temos comissões que realizam e pesquisadores que fazem parte da instituição e que tomam essas decisões. O desafio, acho que para frente, é das pessoas, o público do museu, participar mais de como essa exposição vai ser pensada, que tipo de conteúdos vão estar lá. E eu acho que, como a Sueli falou, concordo muito, a tecnologia tem que ser parceira. Eu acho que a gente não é o papel do museu competir por quem tem mais tecnologia. Eu acho que não é esse o caminho, porque também a tecnologia se desenvolve tão rápido que nós não temos nem investimentos, nem pessoal suficiente para fazer esse acompanhamento tecnológico. Sim. Mas quando ela é pensada, independente do seu tempo, como um parceiro, né, dessa mediação, desse contato com algum conteúdo, aí ela é muito rica, aí ela é potente, né, para a interação com o museu. Bom, Só uma observação é que, à medida que a gente encara essa tecnologia como parceiro e nos dispomos a ouvir o visitante, né, a gente começa a criar, isso é um trabalho muito feito pelos educativos, eu acho que todos estão aqui, é que, por exemplo, a gente começa a criar o que um jovem está gostando. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, acho que é mais fácil de explicar. Todo jovem gosta de tirar um selfie, por exemplo. Né? Então, a gente criou lá no Museu das Minas e do Metal uma dinâmica onde que o atrativo é um selfie no museu. Você quer tirar um selfie? Vem tirar um selfie conosco. Mas como que se tira uma fotografia? Né? Então, vamos lá, vamos ensinar algumas técnicas básicas de fotografia, para fotografar com tablet, para fotografar com celular. Legal. Né? E, por exemplo, a gente pode ir trabalhando isso com temas. Então, eu vou utilizando o que os jovens mais gostam hoje, porque eu tenho que dialogar com eles, né? Então, são demandas que eles mesmos trazem para a gente, porque quando vai uma visita escolar, querendo tirar foto o tempo todo. Mas você está tirando foto de quê e para quê? Vamos significar isso? A competição, hein, professor? Aí entra o trabalho do mediador, entra o trabalho do professor, né? Então, tipo assim, mas não é necessariamente colocar eles quietinhos, né? Porque eles querem guardar tudo, e não postar no devem. Facebook. Eles não devem eles não ficar querem entender o que quietinho. eles estão postando, né? Não deve ficar quietinhos. Então, eu acho que o museu é aquele lugar, é aquela experiência, é a prática, né? Olha, fotografia é legal, mas vamos significar essa foto, né? Então, é esse momento de trabalhar a tecnologia a favor da aprendizagem, a favor da socialização,
né? Legal. Então, o museu ele pode ter esse papel nesses momentos. Ô, Isabela, e você, assim, a tecnologia te chama a atenção? Chama muita atenção, mas igual eles falaram, eu acho que não pode deixar perder a essência do museu. A essência de mostrar aquilo que eles estão ali para mostrar. Não substituir algo pela tecnologia, não assumir essa competição, mas é uma forma de chamar o público jovem, de mostrar interesse, de mostrar que o museu é uma coisa legal, é uma coisa interessante, você adquire cultura, você adquire várias coisas quando você vai no museu. Então, eu acho isso bem interessante. Legal. Acho que a tecnologia é válida. O Aurélio, e aí, isso é facilmente entendido em sala de aula? Quando se faz uma proposta, vamos ao museu? Ou é entendido como, aula de história, coisa velha, e lá vamos nós? Eu tenho o privilégio de lecionar normalmente do 9º ao ensino médio, né? Então, assim, os meninos gostam muito da parte de guerras. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em levar para o museu, né? Porque eles gostam dessa parte dos conflitos. Então, eles gostam muito. E eu acho que passa muito pela proposta do professor. Se ele vender o peixe que ele vai no museu para ver só coisa velha, os meninos não vão. E o que é mais encantador no museu é que eles gostam da interação, mas não da interação digital. Da interação com o humano. Quando tem um educador muito bem preparado, eles encantam, né? Eles conseguem passar uma história que a peça sozinha não passaria, porque aquela peça tem uma história, né? E quando você passa a história atrás da peça, a peça vira outra. Não é um capacete, não é um ferro. Quando você consegue Tem um outro transmitir... significado Sim, ali, né? nós temos Que experiência... é muito diferente da experiência digital, com uma imagem de Ou uma algum fala, artefato, né? Ou um objeto artístico, por exemplo. Legal. E o professor, né, geralmente, né, praticamente quase todos os museus recebem os professores previamente para uma formação de professores, ou seja, é para também o professor conhecer aquele espaço, né, antes de levar a sua turma. Né? Então, isso é muito rico, né? Que essa formação de professores... Essa troca entre os educadores, sim, né? Sim. Né? Aí é o educativo do museu recebendo um professor, falando que espaço é esse, né? O que vocês podem explorar, né? Quais são as potencialidades com essa turma. Legal. Né? E a preparação de visita. Né? Eu acho que isso... Cada visita, né, no memorial, a gente prepara para aquela turma, para qual que é a ambição daquele grupo, para que tenha um aproveitamento. Né? Legal. E com os diversos públicos. Legal. Né? Não é da mesma forma que você recebe uma turma de 3 a 5 anos e da forma que você recebe Tem que idades entender esse diferentes. público, Tem que né? entender Legal. esse público. Gente, vamos só para um intervalo e a gente volta falando sobre público, museu. Porque é riquíssimo, né, gente? Estamos falando de museu, como não ser rico esse bate-papo? É só um intervalo, já tem mais Caleidoscópio. Até já!